Olá, boa noite e sejam todos bem-vindos ao Entenda Notícias, seu programa semanal. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você assiste aqui na Rede Século XXI, através do YouTube. Quero aproveitar e mandar um forte abraço a todos vocês que nos assistem em todo o Brasil. Obrigado pela audiência. E hoje o nosso convidado é um convidado em especial. Hoje iremos falar com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Ele que por 2 vezes foi prefeito de São José dos Campos, ex-secretário de Transportes e ex-presidente da Urban, lá em São José dos Campos. Governador, vamos assim dizendo, né, governador em exercício, como é que o senhor está? Seja bem-vindo, boa noite. Olá, Billy, um prazer poder estar com você, ainda que virtualmente, mas vou ter a oportunidade de voltar a estar junto pessoalmente, se Deus quiser, em breve. Um grande abraço a todos de Jaguariúna, da região e, claro, de todo o estado de São Paulo. Falar um pouquinho sobre as ações do nosso governo, do governo Tarcísio, para transformar a vida das pessoas. Vamos aproveitar e também lembrando que o vice-governador é presidente do Conselho Estadual de Desestatização. Falando em desestatização, a palavra tem um pouquinho difícil de falar, queria começar falando a respeito de ontem. Queria que o senhor desse um panorama para nós, como é que foi a questão lá da favela Moinho. Lá teve essa mudança de familiares e como é que foi? Olha, o Moinho é uma favela na região central da cidade de São Paulo, a última favela do centro expandido aqui da cidade de São Paulo. E o que a gente tinha uma condição de insalubre de moradia para aquelas pessoas, além daquela favela já ter passado por 13 incêndios no passado, colocando aquelas pessoas em risco. Era hora, de fato, de um governo olhar para aquelas pessoas e transformar com dignidade a vida daquelas pessoas. E é isso que o nosso governador Tarcísio encomendou para o nosso secretário Marcelo Branco, que há mais de um ano vem tratando sobre esse tema. Nós chamamos as famílias, são mais de 800 famílias, onde cada uma foi chamada no escritório do CDHU e se pôde ofertar a eles novas moradias, seja através de um aluguel social no primeiro momento, para depois a transferência para uma moradia definitiva com todas as condições que aquelas pessoas merecem, né? Com segurança, tranquilidade e paz. Né? Coisa que, infelizmente, hoje eles não têm dentro da favela do Moinho. Ali a gente tem a grande maioria da população de bem, mas o crime organizado que também ali permeia e vive junto com aquela comunidade, às vezes que essa comunidade acaba servindo de escudo para o crime organizado. Era importante mudar essa realidade e o governador Tarcísio, mais uma vez, acertadamente resolveu se dedicar a um grande investimento para mudar a vida daquelas pessoas. Então nós iniciamos as mudanças, lembrando que são mudanças voluntárias. Imagina você, Billy, que 86% daquelas famílias já assinaram um termo com a CDHU voluntariamente querendo sair dali. É um volume bastante expressivo, a grande maioria da população que ali vive já prevendo uma vida melhor no futuro, aceitando a proposta da CDHU. Então iniciamos essas mudanças e agora a gente avança. Nós ontem fizemos 10 mudanças e todos os dias agora faremos 10 a 20 mudanças todos os dias até que a gente complete todas as famílias. E aquele local vira então um parque e uma nova estação ferroviária também, para garantir um melhor serviço de mobilidade urbana para mais de 150 mil pessoas diariamente e poder mudar a história de vida daquelas pessoas. Se às vezes ali a gente tem gerações que já cresceram ali, mas a gente também tem muitas crianças, e essas crianças merecem ter um futuro melhor, com uma outra qualidade de vida, numa moradia segura, salubre e com as condições de segurança necessárias. Então, está tudo dando certo, conforme o previsto e planejado pela nossa secretaria. É claro que nos primeiros dias sempre existe uma tensão no local, mas a gente já tem avançado agora para que a gente consiga o mais rápido possível fazer com que a gente faça a transferência definitiva daquelas famílias. Ainda em moradia, falando em habitação, o governo do estado de São Paulo, através do governo Tarcísio, tem investido muito em habitação. E são 148 cidades no interior paulista que foram aí contempladas. Queria que o senhor falasse a respeito dessas 22 mil casas que foram entregues. É isso mesmo, só na última rodada foram 52 mil unidades habitacionais já entregues, 22 mil, como você disse, anunciadas agora como complemento, e neste momento nós temos 200 mil unidades habitacionais
150, tirando as 50 mil já entregues, em construção ou em licitação. É o maior programa habitacional da história do estado de São Paulo e a gente avança também na regularização fundiária. Não é só entregar uma casa para essas pessoas, mas às vezes tem pessoas que dedicou todos os seus esforços para construir sua casinha num terreno que não tem documentação e ele com o risco de não poder passar aquele terreno no futuro para os seus netos, para os seus filhos, porque não pertence a ele, que ele não tem documento. Então nós estamos avançando na documentação e mais do que isso, na área rural também. Afinal de contas, o pequeno produtor rural que tinha sua propriedade não tinha regulamentação, não podia ter acesso a financiamento, enfim, ele passa a fazer parte do mundo legal, vamos dizer assim, quando tem a propriedade, os documentos da sua casa, do seu sítio ou da sua terra. Então, avançando na regularização fundiária para dar dignidade às pessoas. O maior projeto de habitação já feito na história do estado de São Paulo e também de regularização. Veja que se nós fôssemos um país, seríamos a 21ª economia do mundo, mas ainda assim nós somos um estado muito desigual, né, Billy? E é preciso levar o desenvolvimento para cada canto do estado. Pontal do Paranapanema, por exemplo, sofria muitos e muitos anos com a falta de documentos e, portanto, não tinha o desenvolvimento necessário. Era preciso levar documentação, um grande esforço para aquela região. O Vale do Ribeira também, tão importante. E essa nossa região de Jaguariúna e de Campinas, que é uma região que é um orgulho do estado de São Paulo, uma região reconhecida no mundo inteiro, não só por seu esforço tecnológico, mas também por sua produção do agro, enfim, uma região que muito nos orgulha no estado de São Paulo e que tem tido uma atenção mais do que especial do nosso governador Tarcísio. Falando em região metropolitana de Campinas, São Paulo para toda a obra, né? É que nós estamos acompanhando aí, realmente para toda a obra mesmo. Queria que o senhor falasse a respeito do programa de modernização, que, aliás, se não for, acredito que seja o maior de todos os governos até agora que passou. Vamos juntar um pouquinho e contar dessa história do trem intercidades, né? Billy, você acompanha essa história do transporte ferroviário. Infelizmente, no país, lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, nós optamos pelo modelo americano das rodovias, em vez do modelo europeu das ferrovias, e fomos sucateando todas as ferrovias que nós tínhamos no nosso país. A região sofre com isso, temos estações abandonadas, e era preciso mudar essa realidade. O governador Tarcísio, quando foi ministro da Infraestrutura, passou a mudar essa realidade, como o governador não ia fazer diferente. E a região contemplada, aliás, a primeira região até a volta do trem de passageiros. É o trem São Paulo-Campinas, onde nós fizemos a licitação, o leilão, onde o governador bate com o martelo lá com toda a veemência, né? O Tarcísio, né? E aí a gente conseguiu transformar em realidade o trem intercidade São Paulo-Campinas, uma empresa que é a maior empresa do mundo de trens de sistemas ferroviários, que chama CRRC chinesa, fez uma parceria com uma empresa brasileira muito experiente também na área de transporte público, que é o Grupo Comporte, e o trem passa a ser realidade. Eles assumem a linha 7, Rubi da CPTM, que já faz um tipo de atendimento, e o trem Intercidades, então, que vai passar a operar, ligando São Paulo a Campinas em aproximadamente 55, 60 minutos. Nós vamos ter um serviço expresso e um serviço parador, parando em Jundiaí, em outras cidades também, a volta do trem de passageiros e a região, a primeira região a ser contemplada. Depois, no segundo momento, a gente pode ir estendendo esse serviço do trem para as demais cidades do entorno da cidade de Campinas. Depois o VLT de Campinas também, com o objetivo de ligar ao aeroporto de Viracopos, que também vem se desenvolvendo muito. Então a gente tem as estradas, a gente tem uma grande obra hoje na Miguel Melhado, 100 milhões de investimento, a obra está prevista para terminar no final deste ano, uma obra do DR que muda completamente ali a chegada e saída, evitando ali um grande trânsito para todos que utilizam, todos da região. Então, São Paulo, para toda a obra, ele identifica as necessidades de cada região e oferta melhorias em infraestrutura justamente para que a gente possa fazer com que esses acessos sejam mais seguros e que a logística, que é tão importante na infraestrutura, tenha uma garantia não só do presente. Aliás, São Paulo já é reconhecida como um estado que tem qualidade nas suas rodovias, mas que a gente possa apontar para o futuro com novas obras de infraestrutura. Mas é importante, viu, Bi, a gente aproveitar a sua audiência para deixar claro para a sociedade que essas obras de infraestrutura não são obras de uma gestão,
São obras de Estado. Um governador começa, deixa um grande legado, o outro tem que continuar. É uma obra que tem que ser feita com uma boa modelagem, como a gente vem fazendo, para que lá na frente a gente possa entregar melhores serviços. Então, o governador Tarcísio olha bastante isso. Investe hoje, ainda que não seja ele que vai inaugurar essa obra, mas que tenha a garantia de que no futuro nós teremos deixado um grande legado ao longo da gestão Tarcísio de Freitas. Qual é a previsão de entrega disso? Do trem Intercidades, o primeiro trecho em 4 anos, né, que é o trem parador, e depois em 8 anos o trem expresso. A gente tem um serviço que chama TIM, que é o trem metropolitano, e um serviço que é o TIC, que é o trem direto de passageiros. E a linha 7 Rubi, que vai ampliando a sua prestação de serviço para Jundiaí e vai avançando também paralelamente a isso. Então, entre 13 e 8 anos, nós teremos a entrega completa do nosso trem Intercidade São Paulo-Campinas. Ramute, Roadshow Internacional, que liga os túneis, né, no litoral Santos e Guarujá. O que o senhor tem? Mais um projeto importante das desestatizações. O nome é complicado, mas significa as concessões, PPP, significa atrair dinheiro privado para gerar emprego e melhorar a infraestrutura do Estado. E o governador Tarcísio está em viagem, como você disse, eu como governador em exercício, e ele vai lá com 2 objetivos. O primeiro deles é ver as técnicas aplicadas no túnel da Dinamarca para a Alemanha, que usam a mesma tecnologia do túnel que será construído lá no litoral. Está marcado para 1º de agosto o leilão do túnel Santos-Guarujá. E esse é um túnel que tem uma característica diferente. Ele vai ser construído do lado de fora do mar e depois vai ser mergulhado dentro do mar e conectado ali. O túnel tem 800 metros, a obra tem 1,5 km, a obra Santos-Guarujá. Isso vai mudar a vida das pessoas do litoral, mas também a nossa vida, a gente que se desloca para o litoral ou a trabalho ou a turismo, né? Para a nossa Baixada Santista. O governador vai ver isso sendo aplicado na prática e também vai oferecer as nossas oportunidades de concessões e PPPs. Nós teremos mais 10 leilões. Já fizemos um leilão da linha 11, 12 e 13 da CPTM, que fica ali na região metropolitana de São Paulo, próximo ao aeroporto de Guarulhos, Mogi, Arujá, aquela região. E nós temos mais leilões. Temos o trem Intercidade São Paulo-Sorocaba, temos o leilão do túnel, temos também o leilão do centro administrativo na cidade de São Paulo, que vai ser no Campos Elíseos, onde nós vamos juntar mais de 20 mil servidores do Estado nos prédios que serão construídos ali, e também leilões de rodovia, como o Circuito das Águas, Rota Mogiana, uma série de rodovias também que serão concedidas ao longo deste ano. E mais um leilão importante, que é o leilão das reformas de escola. Na verdade, um grande retrofit. Nós escolhemos aí por volta de 150 escolas que passarão por um grande retrofit. O que é um retrofit? É uma reforma mais ampla, que troca telhado, fiação, hidráulica, uma grande obra que serão feitas nessas 145 escolas que foram selecionadas, aquelas que estão em condições mais precárias. Então, também faremos concessões e licitações para melhorar as estruturas das escolas. É São Paulo avançando e com investimentos em infraestrutura. No caso das escolas, são escola estadual ou municipal também? Escolas estaduais, nas escolas municipais nós temos parceria na construção de creches, onde o Estado constrói a creche e o município toca a creche. Na região nós já entregamos várias creches e temos creches em construção e construção de escolas estaduais, além de ampliações de escolas municipais ou reformas, onde a gente também pode fazer parcerias e convênios com os municípios. Lembrando que nós ofertamos agora também ônibus escolares para os municípios, o programa Prontos para o Mundo, que levou muita gente aí da região de Campinas para o exterior, são os nossos jovens do ensino médio que vão fazer cursos de inglês por 3 meses fora. Primeiro que eles conquistam a vaga, porque eles competem com 70 mil jovens que estão fazendo inglês nas nossas escolas, né, através dos nossos aplicativos, e os melhores 1.000 têm esta oportunidade única de viver essa experiência em outro país, ou no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia, e ali aprender inglês, mas também ter esse novo convívio. Tem gente, eu tive recentemente em Dulcinópolis, uma cidade de um pouco mais de 3 mil habitantes, e lá tinha uma menina que estava indo para o Prontos para o Mundo, ela virou celebridade na cidade, porque conquistou com esforço próprio, com meritocracia,
ia ter essa oportunidade única, conhecer novas culturas, levar o que o nosso país tem de bom. Nós temos muita coisa boa aqui, eu sou um fã do nosso país também. A gente sabe, claro, a gente tem muito que melhorar e desenvolver, mas também muita coisa boa para levar para fora, e elas trazem essa experiência de volta, levam, às vezes, a primeira experiência de uma viagem que eles têm de avião na vida, né? E o nosso Estado oportunizando isso para eles através do esforço de cada um. São 1.000 jovens neste primeiro ano do Prontos para o Mundo, e nós vamos ampliar o programa a partir do ano que vem. Vale lembrar, já que falamos da educação também, que no segundo semestre nós iniciamos a implantação das escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Mais de 300 escolas que reuniram os seus pais e optaram por trazer essa modalidade cívico-militar para suas escolas, e a gente inicia, por volta de 30 escolas, essa implantação das escolas cívico-militares no estado de São Paulo. De que forma que o município pode participar, solicitando? Olha, já foi aberta essa rodada de interesse para as escolas estaduais nos municípios. Então, a diretoria convocava os pais, e os pais é que tinham que votar por querer ter esta mudança de modalidade para uma escola cívico-militar, que só acrescenta, na verdade, ela não tira nada da educação, ela acrescenta. Você é da época da educação moral e cívica, né, Billy? Com Tão certeza. importante, né, para a construção do caráter, da brasilidade, da nossa cidadania, né? Então, as escolas cívico-militares acrescentam também todos esse exercício, vamos dizer assim, de cidadania para o dia a dia desses nossos jovens. Então, a gente entende que vai ser também uma iniciativa muito boa, que se complementa com as demais escolas do nosso estado de São Paulo, que estão avançando muito no Saresp, né? Nós já tivemos a melhoria das nossas notas, a redução da evasão escolar, o auxílio aos municípios com as nossas plataformas, para que a gente garanta que até o segundo ano todas as crianças saiam alfabetizadas das escolas municipais. Lembrando que o Estado fornece o ensino médio, 100% é do Estado, e o ensino fundamental é dividido, às vezes, por município e pelo Estado. Então, nós estamos oferecendo também esse apoio aos municípios, porque o cidadão que paga os seus impostos não quer saber se a escola é estadual, quer municipal, ele quer uma educação de qualidade, e essa construção é conjunta com os nossos prefeitos e prefeitas. Muito bem, você que nos assiste pelo YouTube da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, é sempre bom tê-lo junto conosco aqui. Você que ainda não deu seu like, dê seu like e compartilhe. Hoje o nosso convidado, um convidado especial, é o vice-governador do estado de São Paulo, nosso amigo, ele que hoje está aí como governador efetivo, né? O Tarcísio está em viagem. Eu queria voltar aqui perguntando para o governador aqui, Ramute, vamos tocar num assunto que é delicado, né? Para todos os governos, né? É a questão do pedágio. O pedágio é o calcanhar de Aquiles, né? A gente sabe que São Paulo tem um dos pedágios mais caros do Brasil, e queria que você falasse a respeito dessa licitação de abrir novos pedágios intermunicipais. Como é que os prefeitos, principalmente aqui da região metropolitana de Campinas, recebeu essa informação? Está apoiando? Qual é a posição? Vamos dar um exemplo prático, né? A gente tem a implantação dos pedágios Free Flow, que são portais eletrônicos, onde a pessoa não precisa parar numa cabine, ela passa automaticamente. Aqueles que têm aquele tag já recebem essa cobrança automaticamente no seu tag, né? E aqueles que não têm, podem baixar os aplicativos das estradas e passar a pagar em até 30 dias, pagar, na verdade, aquele pedágio que ele passou. 60 dias foi ampliado para 60 dias. Então, a gente tem essa nova modalidade que vai ser implementada aos poucos nas rodovias do estado de São Paulo. Todas as novas concessões já prevê a implementação do pedágio Free Flow, que facilita. E ele também é mais justo, porque com o maior número de portais, a gente consegue cobrar o pedágio, às vezes, daqueles que se deslocavam por um pequeno trecho. Vou dar um exemplo de Sorocaba. Quem sai hoje de Sorocaba e vai para São Paulo, já está pagando 25% a menos, isso a partir agora do mês de abril, do que pagava antes da nova concessão. O que acontece é que está previsto a implantação de portais que quem se deslocar por trechos dessa estrada, antes às vezes não pagava nada e vai passar a pagar proporcionalmente aquilo que utiliza. Então, esta é a mudança dos pedágios Free Flow. Nós tivemos aí as consultas públicas e alguns prefeitos
prefeitas, deputados apontaram em alguns pontos onde seriam implementados esses pedágios que eles poderiam prejudicar a população que às vezes se desloca para ir num hospital que é no município do lado, sai de um pequeno município e vai para o hospital no município do lado, ou para o trabalho, e aqui isso acabava onerando aquela população. E aí a gente reviu em alguns pontos, trocamos de lugar alguns pontos, outros como em Piracicaba, ali a gente retirou um portal de um trecho de uma estrada de 40 quilômetros, que a sociedade entendeu que não deveria ter o pedágio ali. Nós retiramos ele da concessão, então ali vai permanecer sem pedágio, administrado pelo DR, mas obviamente no primeiro momento sem aquelas obras que a gente tinha prevista para aquele trecho. Nós vamos depois viabilizar recursos para poder investir através do DR, mas os pedágios free flow, eles oferecem mais justiça, porque quem usa os trechos também passam a pagar um valor proporcional àquilo que utiliza. E quem fizer o deslocamento completo vai acabar pagando menos, porque vai dividir essa conta com quem antes não pagava absolutamente nada. Então, a gente avança nas concessões, nós temos a concessão, importante, 3 concessões previstas para esse ano também, de estradas. A gente tem a concessão do lote Paranapanema, de rodovias, que envolve a continuação das rodovias do Circuito das Águas, da Rota Mogiana. São 3 concessões importantes que serão executadas agora no segundo semestre, agora do ano de 25, onde nós teremos os leilões. Vamos falar de saúde, governador. Campinas, que representa aqui a região metropolitana, aqui no interior aqui, houve-se uma conversa no passado da construção, possivelmente, de um hospital regional em parceria no espaço cedido pela Unicamp, até para desafogar a questão da saúde na Unicamp, que atende não só a região, como todo o Brasil. Qual é o pé que está isso? Olha, a Unicamp é uma grande parceira do Estado. Com a tabela SUS paulista, nós ampliamos na região mais de 1.000 leitos, sem precisar construir um novo hospital. Não que isso não seja necessário, mas a gente, sem precisar gastar com as obras, nós conseguimos ativar leitos através da tabela SUS paulista. O que é a tabela SUS paulista? Ela oferece para as santas casas, para as entidades filantrópicas, valores para os procedimentos médicos até 5 vezes maiores do que a tabela SUS federal oferecia para esses procedimentos. A gente tinha muitas santas casas e hospitais filantrópicos que não ofertavam determinados atendimentos porque não compensava fazer aquele atendimento pelo que a tabela SUS remunerava. Com a tabela SUS paulista, essa realidade mudou e a gente conseguiu a ampliação desses serviços. Foram repasses de mais de 3 bilhões de reais da tabela SUS paulista no governo do Estado de São Paulo. E a região de Campinas também contemplada. E a gente continua avançando com os nossos repasses. Para você ter uma ideia, somente aí na região de Campinas foram 454 milhões de reais repassados pela tabela SUS paulista. O IGM SUS, que é um incentivo que o governo do Estado dá para os municípios, já teve 95 milhões de reais repassados pelo governo do Estado para que a gente melhore a atenção básica. E quanto melhor for a atenção básica, a gente vai ter menos pessoas precisando do pronto atendimento ou dos hospitais. Então a gente precisa garantir a saúde das pessoas também já na rede básica. E vale lembrar do grande esforço de vacinação do nosso governo. Nós avançamos muito na cobertura vacinal das mais diversas doenças do Estado de São Paulo. E aí os municípios são premiados justamente com o IGM SUS por ter alcançado as metas de vacinação. Com isso, a gente garante uma saúde melhor. Mas sim, todas as oportunidades de ampliação da rede hospitalar, seja na parceria com a Unicamp, já é um grande prestador de serviço nosso, e também com outras entidades, são sempre bem-vindas, e a regionalização tem como objetivo ampliar a oferta de leitos, sim, de acordo com a necessidade da região. Enfatizando também que o governo do Estado de São Paulo, aliás, nós temos divulgado muito a respeito disso, é a questão da doação de sangue. Você que nos assiste, procure um centro mais próximo da sua residência, doe sangue, porque não só o Estado de São Paulo, o Brasil num todo necessita da sua doação, não é, governador? Sem dúvida, ato de cidadania também, quando a gente faz a doação, que sabe que vai beneficiar alguém que está precisando. Segurança Pública, governador, quais são as novidades? Olha, esse é um tema muito importante e o nosso governador Tarcísio tem a segurança pública também
como prioridade no governo do Estado, valorizando esses homens e mulheres das forças de segurança. Logo no início da gestão, a gente deu um reajuste que há muito era esperado por essas forças de segurança. O governador Tarcísio foi quem regulamentou a polícia penal, que são aqueles policiais, hoje reconhecidos como policiais, que estão nas nossas penitenciárias ali, fazendo esse trabalho importantíssimo. Também o maior concurso já realizado de 9 mil policiais que nós já efetivamos. Nesse momento nós temos 5 mil policiais na etapa final de formação, e já eles estarão nas ruas melhorando a segurança pública do nosso estado, e também novo concurso, 10 mil vagas para novos concursos. A região também foi beneficiada por esses novos policiais, nós tivemos 437 policiais aí na região de Campinas, a grande maioria da Polícia Civil, foram 347 policiais da Polícia Civil, que há muitos e muitos anos, você sabe bem, Billy, não tinha um reforço do seu efetivo no estado, e nós conseguimos, então, trazer novos policiais civis, 77 novos PMs, 13 policiais técnicos científicos que passaram a assumir suas vagas. Portanto, nós já ampliamos as forças de segurança, mas precisamos ampliar ainda mais aí na região, para que a gente continue com os melhores indicadores da história do estado de São Paulo. A gente mede, a Secretaria de Segurança Pública mede os indicadores desde 2001, e nós temos avançado com os melhores indicadores, ainda que a gente precisa avançar também com a sensação de segurança da população, que lamentavelmente às vezes não anda junto com a melhoria dos indicadores. Por isso que a Muralha Paulista, que é uma solução tecnológica para a gente fazer parceria com os municípios, interligar as câmeras dos municípios com o nosso banco de dados. Nós juntamos os bancos de dados da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Administração Penitenciária, também do Instituto responsável pela emissão dos RGs, e aí agora a gente tem dados e informação daquele criminoso que se evadiu do sistema penitenciário, ou porque não voltou naquela saidinha famosa, ou porque está devendo em algum lugar do Brasil e do estado de São Paulo, e a gente quer trocar essas informações. No dia, nós abrimos agora em abril para que qualquer município possa integrar o seu banco de dados com o banco de dados do estado agora, que é um banco de dados único. É importante essa inteligência para que a gente possa trabalhar em conjunto com as guardas civis municipais, que são importantes, com a polícia militar, e consiga identificar e capturar criminosos que muitas vezes já estão no seu 10º, 11º, 12º crime e estão nas ruas, às vezes se evadiram do sistema penitenciário ou foram beneficiados por alguma saidinha, né, e não voltaram. Enfim, a gente precisa também falar do tema da legislação. A legislação teria que ser mais rigorosa, principalmente para os criminosos reincidentes. Mas ainda assim, a gente tem se esforçado muito, investido em infraestrutura, novos coletes agora, novos helicópteros, viaturas também, que foram 60 viaturas entregues somente aí pela região metropolitana, 20 milhões de investimentos também em viaturas, para que a gente dê toda a infraestrutura necessária para esses homens e mulheres que são verdadeiros com suas vidas em risco, para garantir a segurança das nossas famílias. Governador, para a gente finalizar, queria que o senhor fizesse um resumo a respeito do trabalho que foi feito, aliás, com excelência, parabéns a todos os envolvidos, é a questão da área de risco que nós tivemos aí no estado de São Paulo, alagamento, dentre outras coisas. Billy, bem lembrado, lá atrás a gente teve aquela tragédia logo no início da nossa gestão em São Sebastião, né, onde a gente teve a morte de mais de 60 moradores ali da região. Em tempo recorde, nós tivemos ali o governador Tarcísio não só presente, mas também entregando soluções, seja na construção de novas escolas, 700 unidades habitacionais em menos de um ano. E também serviu de lição para que a gente pudesse reforçar o sistema de alertas do nosso estado. Seja o alerta por um nome também complicado, chama broadcast, que é aquele que você recebe pelo celular, independente de você ter crédito, não ter crédito, ou ser do DDD A, B ou C, aonde você está naquele momento. Se você, por exemplo, foi lá para o litoral, está curtindo com a sua família lá no litoral e tem algum fato que mereça esse alarme ali de alerta, você vai receber, independente de onde você esse alerta lá no local onde você está, te orientando o que você deve fazer. Além disso, a implantação de sirenes. Nós estamos ampliando essa rede aqui na região metropolitana, instalando nesta semana, entregando novas redes, e lá em São Luís do Paraitinga, no interior do estado, onde eu estarei presente no sábado também na entrega desse novo sistema de alarme. Então nós temos o sistema de alarme para a comunidade local,
com aqueles alto-falantes, o sistema broadcast, a ampliação dos radares meteorológicos. Nós implantamos novos radares para que a gente possa se antecipar. E a Defesa Civil atuando não só no momento, mas também com grandes investimentos depois, para ajudar aquelas cidades que às vezes perdem uma ponte, que é levada por uma enxurrada, com obras emergenciais que a Defesa Civil tem oferecido. Então, estamos atentos para que a gente evite. É uma realidade as mudanças climáticas, é uma realidade que a gente tem que conviver cada vez mais, mas a gente tem que começar a preparar melhor os municípios. O Estado tem feito isso, por isso o projeto também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com este objetivo de levar obras que melhorem a resiliência climática dos nossos municípios. Estamos atentos a isso e investindo recursos efetivamente para que isso se torne realidade. Governador, quero aqui agradecer a sua participação junto conosco. Muito obrigado aí. Espero contar com o senhor, quem sabe, da próxima ao vivo aqui junto conosco. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, Billy. Nós vamos continuar trabalhando muito, acordando cedo, arregaçando as mangas, em conjunto com os prefeitos e prefeitas, para continuar construindo as cidades e o estado dos nossos sonhos. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Amém. O Entenda a Notícia fica por aqui, volta na próxima semana, segunda, às 7 da noite. Forte abraço a todos e até a próxima.